Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Nunca foi fácil para a mulher ocupar cargos de liderança. A cobrança por resultados é sempre maior, a autocobrança também. A ambição, as ações, ideias, roupas e a capacidade da mulher são sempre questionadas, seja no setor público ou privado, coisas que não costumamos ver quando são os homens. É o chamado machismo estrutural. É claro que isso vem mudando. Cada mulher que ocupa um espaço de poder e decisão abre portas e inspira outras mulheres a acreditar em si e a fazer o mesmo. Precisamos conhecer quem são essas mulheres e esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada. Nesse momento apareço no centro do vídeo. Tenho a pele clara, estou loira. Minha roupa é um vestido comprido na cor laranja. E para falar sobre o desafio de ser uma mulher ocupando um cargo de liderança, convidamos a professora Zefinha Bentivi. Além de professora, ela é pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão. E também está à frente da equipe que realiza o Festival Guarnicé de Cinema, um dos mais antigos e tradicionais do Brasil. Seja muito bem-vinda, professora Zefinha. Obrigada, Márcia. É um grande prazer estar aqui na Assembleia, na TV Assembleia, e é o maior prazer ainda discutir um tema sobre nós, as mulheres. É isso, eu chamo de professora com muito carinho, porque a professora Zefinha Bentivi foi uma das professoras minhas quando eu estava cursando a universidade a UFMA, né, meu curso de comunicação social. Eu estava conversando com ela nesse instante, dizendo que ela marcou muito a minha passagem pela universidade. Uma mulher forte, que dava seu recado, que passava o seu conhecimento, e eu me sinto honrada em tê-la aqui também presente. A senhora que está aí com esse desafio, não é? Já há algum tempo à frente, né, da pró-reitoria. 5 anos. 5 anos, agora conta pra gente. Não é fácil, nunca é fácil para uma mulher ocupar. Nunca. Quais são os maiores desafios, professora? São tantos que, se a gente fosse elencar, né, passaríamos aqui os 2 programas, mas é importante que se diga que a Simone de Beauvoir diz que a gente não nasce mulher, a gente se torna, né? É todo um processo ideológico, cultural, que nos leva ao que você coloca nesse momento, que é a luta constante por igualdade, por um espaço, a luta por nos dignificar. E é uma questão cultural profunda, histórica, que a gente vem... por exemplo, estar aqui com você significa uma vitória. Sim. Você fez uma referência a mim como professora. E eu aqui toda boba, né? Olhando para você e olhando para os outros profissionais que estão aqui, sobretudo as profissionais que estão aqui. Muita gente, viu, nos bastidores, muitas mulheres. Nos bastidores, muitas mulheres, respeitando também os colegas homens, mas, sobretudo, né, o orgulho de saber que a gente trilha um caminho que pode ser exemplo para outras mulheres, para outras meninas, chegarem a espaços que até bem pouco tempo não eram espaços possíveis para as mulheres. A senhora vem construindo a sua própria história. Simone de Beauvoir fala em construção, não é? Uma mulher, ela é resultado da história que ela vive e aquilo que ela passa para o outro, que ela suporta, porque a gente suporta, na verdade. A gente acumula uma série de responsabilidades, porque não é só a profissional, né? Aquilo que a gente deseja, ter uma carreira, mas a gente nós mulheres, acabamos acumulando outras questões que a gente culturalmente é obrigada, ensinada, de que a gente tem que cuidar de tudo. E às vezes a gente até fica de lado, não é, professora? Isso também... Muitas vezes. Na verdade, é uma cultura machista que nos colocou ao longo de toda a história num lugar de fala de muito sacrifício, né? No momento em que éramos apenas criadas para casar e ter filhos e tomar conta do nosso rebanho ali familiar, já era muito pesado. Aliás, pesadíssimo, né?
As donas de casa sabem muito bem disso, as mães sabem muito bem disso, mas nós avançamos ainda bem para a esfera pública. Saímos da esfera privada, viemos para a esfera pública. E aí a cobrança é dobrada, porque aí nós somos cobradas como profissionais, nós somos cobradas como cidadãs, nós somos cobradas como a mãe, como a esposa, quem casou ou não casou. Há sempre papéis muito definidos, né? Você falou da roupa, né? Para nós, as mulheres, estar bem vestida, bem vestidas, organizadas, a gente sempre responde ao modelo que nos impuseram historicamente, que a gente hoje vem entendendo isso e lutando para que a gente se liberte dessas amarras. Mas é uma trajetória extremamente difícil, trabalhosa, porém é a única trajetória que eu acho possível para dignificar a mulher. E como é que a senhora lidar com esses desafios? Assim, só para dar uma dica para quem está ali passando por isso. Agora voltando assim, só para o parêntese da roupa, é interessante, né? Exatamente, a gente é cobrada para estar bonita, que um homem pode aparecer no ambiente de trabalho sem pentear o cabelo, ou então com uma calça gasta ou uma blusa gasta, ninguém vai notar. Mas uma mulher não, já disse que ela é desleixada, né, que ela não cuida. Se é assim na imagem, imagina no resto, então esse julgamento é muito, muito forte. Mas o que a senhora faz para... Olha, eu sei. Responder ou ignorar, né? Não, eu respondo. A senhora tem um temperamento bem forte. Eu respondo. Forte. Eu sou aquela mulher que diz assim, não, eu não vou aceitar esse papel. Eu sempre fui assim, desde criança. Eu nasci numa família em que todos os irmãos eram homens e eu era caçula. Única menina. A única menina, né? E eu aprendi, engraçado, você olha a autonomia dos homens e você tem duas opções muito claras. Ou você entende que você pode ter essa autonomia, ou você se cala e se submete. E eu era a garota que não me submetia. Né? Se dizia assim, não pode atravessar o rio, eu sou pedreirense. Eu atravessava. Se dizia assim, não pode empinar papagaio, que hoje se chama pipa. Eu digo, eu vou empinar papagaio. Por que eu não vou empinar papagaio? Não pode sorrir alto, porque a mulher tem que se comportar. Eu digo, mas por que eu não posso sorrir alto, gente? Então, eu acho que algumas questões, elas são muito internas, mas o interno não é um valor em si mesmo, não é porque eu sou assim. Alguém, em algum momento, e eu acho que minha mãe e minha avó me deram um bom exemplo disso, que eram duas mulheres assim, muito corajosas, muito fora do esquadro daquilo que era uma mulher nos anos 60, nos anos 50, né? Então, elas não eram aquelas pessoas que se acomodavam muito, elas eram valentes, elas eram lavradoras, elas quebravam coco e elas tomavam conta da vida delas, né? E eu acho que isso me inspirou a não aceitar que eu poderia ficar nesse papel. Obviamente, outras leituras, a própria educação nos leva para um espaço de enfrentamento. De fato. A gente começa a descobrir o mundo, é a construção da mulher que a gente precisa. Por isso eu acho tão importante programas que discutam a temática da mulher, porque isso aqui é um espaço de educação, é um espaço de comunicação, um espaço educativo. As pessoas vão nos ver e vão dizer, olha, se estão discutindo isso é porque eu posso. Sobretudo as mulheres, os homens vão nos ver também e vão entender assim, poxa, eu preciso mudar meu jeito de ser, né? Eu preciso aprender, porque então, inclusive, mais uma responsabilidade nossa, como mulheres, nós precisamos, nas nossas dimensões, mostrar para os homens, educar os homens e dizer para eles, não. Às vezes eu viajo com meus colegas de trabalho para alguma coisa, aí todo mundo chega assim, 10 minutos para a gente se arrumar e descer. Eu digo, não. 10 minutos para você que não põe uma maquiagem, não põe uma base, não põe um corretivo, não penteia o cabelo, não escova o cabelo. 10 minutos não. A lei aqui não é sua. Eu sou, às vezes, só uma. Com uma porção de colegas, homens. Mas eu digo, de jeito nenhum. Por quê? Eu preciso colocar meu corretivo, uma série de coisas, pentear meu cabelo, escolher minha roupa. Você vai botar um sapato, uma camisa,
um desodorante e um perfume. Isso é, alguns nem usam. Mas, assim, a gente precisa colocar qual é a nossa essência, né? E nessa essência a gente precisa se protagonizar. Exato. Não é se vestir bem para agradar o outro, mas para se sentir feliz consigo mesmo, né? Pra estar bem. É pra gente. A gente tem que aprender, na verdade, a se amar. A se amar. Não estar num lugar para agradar os outros. Lógico, a gente tem um limite na questão, somos pessoas educadas, civilizadas, mas a gente precisa aprender a se amar para não deixar que o outro nos magoe, nos machuque, nos coloque para baixo. Porque a vida já é complicada para a mulher demais, não é, professora Zefinha? É bastante. É bastante. A gente vive, nós temos que falar sobre isso. Nós temos uma violência muito grande. Temos que observar isso como um desafio para a humanidade. Feminicídios continuam em taxas altíssimas. Sim. Estupros, violência de todo tipo, não só um tipo de violência, não só física, não só sexual. A gente, às vezes, normaliza o que não deveria ser. E, às vezes, é até machista também. É machista. Né? Às vezes, você vê um comportamento de uma mulher pública, por exemplo, ela não pode ter, ela não está autorizada a fazer um discurso machista, por exemplo. Não está autorizada. Ah, mas eu tenho liberdade. Você tem liberdade. De que forma? De que jeito? À custa do quê? Então, a gente tem desafios enormes. A gente tem desafio para aprender a criar nossas meninas. Os meninos. Os meninos, né? Dizer a eles que a igualdade é importante, que nós somos iguais sendo diferentes, que as diferenças importam desde que a gente busque isonomia para essas diferenças. Né? A gente precisa, o tempo todo, lembrar aos colegas de trabalho, em todo lugar, os direitos que nós temos. Não dá para calar, não dá para dizer que está tudo certinho. Sabe, há uma série de fatores que convergem para que a gente continue lutando. Porque não estamos nem um pouco, a ONU nos coloca uma pesquisa que me entristece, eu que sou mãe, que sou avó, mãe de mulheres, avó de mulheres, é assim, temos mais de um século para chegar à igualdade de gênero. É um absurdo. Porque é um século, mas a gente também tem que saber que alguém vai usufruir de uma luta que começa bem antes. Assim como nós estamos usufruindo dos primeiros passos. Dos primeiros passos. De outras mulheres que tiveram coragem de quebrar esse paradigma, de ir para a rua, de exigir direitos, inclusive para o voto, né, para a gente poder participar da vida política, social, da escolha. Então, nós, essas gerações, essas últimas gerações, são consequências de escolhas que outras fizeram. Perfeito. Ainda falta muita coisa, então nós temos a obrigação de levar essa luta adiante. Temos. Mesmo que ainda alguém diga, olha, já tem mulher na universidade, já tem isso e aquilo, as mulheres estão cheias de direito, a gente tem que não dar ouvido e continuar essa luta, porque no futuro, não é? As gerações vão também usufruir dessa luta que é nossa, que é de qualquer mulher que abre a boca para dizer um não para algum tipo de violência. Essa é uma luta que a gente precisa de parceiros, parceiras e parceiros. Os estudos mostram isso claramente. Ainda nem chegamos a um patamar mínimo, ainda não chegamos. Então, a gente precisa, e aí, mais uma vez, o espaço público precisa ser revigorado com a presença da mulher. Né? Você olha, por exemplo, uma universidade federal, uma universidade pública. Nós tivemos uma única reitora em quase 60 anos de existência. Me refiro à minha Universidade Federal do Maranhão. O que isso representa? Como a gente olha os partidos, como a gente olha as eleições, quantas e quem são as mulheres? Porque não basta ter nascido mulher e ser mulher. A gente precisa da construção do feminino. Porque muitas vezes a gente não enxerga, tem uma miopia social profunda. Sim. E nasce mulher
e não vê esse contexto de desigualdade. Não consegue perceber e alimenta o machismo. Sim. Cria meninos machistas, meninas machistas, educa-os ou educa-as no sentido machista, na compreensão do mundo. Muita coisa colabora para isso. Algumas organizações, lamentavelmente, corroboram para conservar o machismo, a desigualdade. Usam religiões até, tá? No sentido que é exatamente o contrário. Eu não gosto da temática religiosa, porque eu gosto muito de respeitar todas as opções de religião, mas a gente não pode usar religião nenhuma para oprimir ninguém. De certa forma, até uma deturpação daquilo que a mensagem, muito. Né? A mensagem, quem é cristão, quem é cristã, a mensagem do cristianismo é outra. Né? E, às vezes, a pessoa se apanha ali numa religiosidade, pega uma transversal e puxa o machismo e justifica. E aí muitas mulheres morrem, se submetem, porque alguém disse a elas que elas teriam que se submeter, teriam que aguentar um casamento altamente terrível, desigual, violento. Tudo em nome de Deus, por exemplo. Não é esse Deus. O Deus é o Deus da desigualdade, da oportunidade. Esse é o Deus. Do amor, do perdão. Do amor, do perdão. Pelo menos esse Deus é o que eu acho que deve guiar nossa forma de ver o mundo. Então, gente, tá ótima a conversa. A gente vai só para um rápido intervalo e voltar esse papo com a professora Zefinha Bem-TV. A gente vai falar sobre o Festival Guarnicê de Cinema e também um pouquinho mais sobre esse protagonismo, né, essa representatividade que a professora tem na universidade, na vida. Quem conhece a professora Zefinha Bem-TV sabe do que eu estou falando. A gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo sobre liderança feminina e também sobre a edição número 47 do Festival Guarnicê de Cinema é com a professora Zefinha Bem-TV. A gente estava no bloco anterior falando sobre o protagonismo feminino. É uma delícia falar sobre isso, né? A gente sente que está passando, de fato, uma mensagem para que outras mulheres se sintam encorajadas, inspiradas, não é, professora? Pois é, e o cinema é uma grande inspiração. A cultura e a arte trazem essa temática com frequência e eu ainda acho que deve haver mais, né? E é um prazer para nós, por exemplo, o Guarnicê da Universidade Federal do Maranhão, esse festival que tem 47 anos de existência, tem sido conduzido por 2 mulheres. Exato. Né? Estou eu na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está a professora Rosélis Câmara, que é a coordenadora geral do festival e é a nossa diretora de assuntos culturais. Isso já faz, ao meu ver, já faz uma diferença bastante grande. O Guarnicê desse ano vem todo... A gente sempre fala que o Guarnicê, a gente tem feito assim, é a reunião da tradição com a inovação. Sim. Tá? Cada ano que passa, a gente tem feito um Guarnicê novo, mas sem esquecer que esse Guarnicê tem mais de 40 anos de existência. Então, a gente vai conservando aquilo que é importante e vai ampliando. Por exemplo, o Guarnicê hoje não é mais do Maranhão, nem só da Universidade Federal, não é mais do Brasil, é do mundo. Né? As tecnologias nos levam. Ano passado, chegamos a 52 países. Né? Isso é ampliar muito o que é o Guarnicê. Esse ano, por exemplo, a gente teve mais de 1.000 inscrições de obras, de curtas, de vídeos, de longas. Então, é um festival, o 4º mais antigo do país, realizado por uma instituição pública, que é a nossa universidade. Conserva o Guarnicê, nós temos... O tema desse ano é a trama do tempo, na trama do tempo, até para que a gente possa reconstruir essa história e mostrar que, como diz o Mafezoli, a gente consegue fazer a sinergia do arcaico. Ou seja, trazer a inovação com a tradição é o que a gente chama de sinergia do arcaico.
Então, esse ano, vai discutir muito isso. O tempo, o que é que ele fez, o que fizemos nós com a memória do nosso povo, porque o audiovisual é a memória mais presente do povo. Sim, de fato. Porque o livro ainda não é acessível a muita gente, né? Mas a TV é. Hoje as redes sociais são, e por elas a gente vai construindo e reconstruindo na trama do tempo, como é o nosso tema do festival, a nossa história, a nossa cultura. Exato, e é um festival que também ele promove essa inclusão e acessibilidade, não é? Vocês têm as mostras dos festivais que são voltadas para os jovens, são voltadas para as pessoas com deficiência. Então, assim, há todo um cuidado no formato do festival para que, de fato, alcance o público, não é, professora? E isso é muito recente, essa nova roupagem, né? Vocês têm 5 anos à frente, e a gente vê por aí o quanto é importante que uma mulher também participe, porque a visão é mais ampla, não é, do cuidado com tudo. Não é que o homem não saiba fazer esse trabalho, gente. A gente não está aqui para brigar com ninguém. Claro. Mas, de fato, é muito especial quando mulheres estão presentes e têm esse olhar. Teve um tempo aí que o Guarnicê ficou um pouco, né, balanceado, falta de investimento, talvez, não sei lá, no passado. Atravessou a pandemia e vocês conseguiram fazer um grande festival também, né, professora? Pois é, nós entendemos que inovar é incluir, sobretudo incluir. A gente não pode inovar excluindo. O máximo possível, nós temos que conseguir trazer mais pessoas a participarem conosco. E nesse caso específico, nós temos construído uma ponte entre o típico e os atípicos, que são tantos e de tanta forma. Por exemplo, nós temos uma mostra, que a mostra faz todo sentido, que é uma das coisas mais bonitas, mais sensíveis. É toda uma curadoria para incluir deficientes visuais, deficientes auditivos. Né? Porque a gente sabe que o audiovisual é muito isso, né? Imagem e som. Esse casamento perfeito. E a gente, com um festival de 47 anos, deixar de fora esse público que é imenso. E toda essa mostra é feita toda por pessoas com deficiência auditiva e visual, para que, desde o princípio da concepção até o momento de a pessoa assistir ao filme, à peça, seja o documentário, enfim, qualquer produto audiovisual, essa pessoa se sinta contemplada. A gente tem, além, é claro, da mostra, nós temos todo um trabalho voltado para a terceira idade, né? Com outro olhar, com um olhar sensível, de trazer esse público. Nós temos mostras voltadas para crianças, principalmente crianças da rede pública que não têm esse acesso ao cinema. Coisa mais linda do mundo, as crianças pela primeira vez sentindo aquele clima do cinema, né? Sim. É uma coisa muito bacana. O Guarnicê, enfim, tem realmente, é isso que nós chamamos de inovação. Porque inovação só existe, ela não está em máquinas e em sistemas. Máquinas e sistemas contribuem para inovar. Aqui só na tecnologia, né? A tecnologia. Mas a gente busca a tecnologia social, aquela que vai ao encontro das necessidades reais das pessoas, que é um outro tipo de ver inovação, que não são as máquinas, não são os sistemas, são as pessoas. E a gente faz um investimento. Na pandemia, eu me lembro perfeitamente que a gente ficou assim, meu Deus, como se faz um festival com as pessoas todas em casa, né? E a gente conseguiu fazer uma coisa inédita. A gente ressuscitou o drive-in na abertura, que quem é mais ou menos da minha geração sabe que houve, vocês são mais novinhos, sabe, mas você... Não, os filmes contam a história do drive-in. Mas houve um momento que o drive-in estava ali para todo mundo, com as mais diferentes funções, digamos assim, de entretenimento, né? E a gente conseguiu trazer o drive-in. Foi um momento assim, conseguimos ter um sistema, e aí foi todo o investimento da nossa universidade, o investimento em tecnologia
aí sim, tecnologias de informação e da comunicação, né, na gestão do professor Natalino Salgado, então. Agora, na gestão do professor Fernando Carvalho, nós temos assim um investimento muito grande em tecnologia e eu tenho orgulho, eu e a professora Rosélia, nós temos orgulho de dizer que esse incentivo imenso para melhorar as tecnologias veio muito do Guarnicê. Tanto que nós temos uma patente com o que nós construímos. Um aplicativo Exatamente, também. É um exemplo para outras redes de comunicação e educação que vão buscar na experiência da gente para ampliar suas ações na área do audiovisual. E além disso, ainda tem a questão de fomentar o cinema, né? O audiovisual, a produção do audiovisual aqui no Maranhão. Tem muita gente que já produz, já pensando no dia em que seu material, né, que seu filme, que seu documentário vai aparecer lá na tela do cinema, vai ser exibido para as pessoas. E é gostoso de ver o profissional do cinema, porque o Maranhão, ele é um celeiro de talentos no audiovisual. Tem muita Sem gente dúvida. fazendo trabalhos excelentes. E aí, puxando mais para um pouquinho para a sardinha aqui da TV Assembleia, por exemplo, na edição passada, a TV Assembleia ganhou uma amostra, né, especial, onde a gente pôde exibir os documentários que são produzidos pela casa, que são documentários que também resgatam a história, né, a história do Estado, a história dos povos originários, né? E assim, é muito legal que exista essa parceria e essa oportunidade para quem está fazendo cinema, não é, professor? E aí tem a questão da formação, é uma dimensão do Guarnicê que é a formação. Nós temos oficinas, né, que se voltam mesmo para estimular as pessoas que têm talento. E muitos profissionais que nós temos hoje atuando no Brasil foram formados e incentivados a partir do Festival Guarnicê de Cinema. Então, isso é muito importante para a gente, que a gente tenha essa dimensão. Nós somos uma instituição de ensino. Então, a gente fomenta o turismo, fomenta a economia, fomenta a formação de mão de obra. Outra inovação que a gente trouxe para o Guarnicê durante esses 5 anos é também discutir cientificamente o audiovisual, que já estamos sendo também copiados por outras instituições, né? A gente resolveu, não, nós precisamos discutir também. Muita gente faz pesquisa sobre cinema, sobre televisão, audiovisual de uma forma geral. E aí um detalhe que você falou, que a gente sabe que vocês são parceiros, e aí a gente tem que fazer uma justiça a esta casa. A Assembleia Legislativa, que é uma parceira nossa e que é responsável pelo prêmio Guarnicê local, né? E já há muito tempo, a partir de um dos fundadores do Guarnicê, que também foi deputado da casa, o deputado Joaquim Aickel, então o deputado Joaquim Aickel, ele cria essa lei que ampara, né? Premia, não é? Premia os profissionais, os artistas maranhenses. Então, o Guarnicê, e aí, por justiça, quero dizer, é bem da Assembleia Legislativa, porque todo ano nós temos a premiação, além da participação dos profissionais, que colocam suas obras. Ano passado vocês já ganharam várias vezes, né? Lembrando de ano passado, mas algumas outras vezes. Algumas categorias a gente já foi premiada, de melhor reportagem. Eu também já me arrisquei no cinema, um filme, A Totô Babá, que eu fiz de forma independente, a gente se arriscou, ganhamos menção honrosa, minha equipe, e foi super, assim, para quem faz o cinema, para quem está ali produzindo material que realmente recebe, que é citado, que é escolhido, que recebe uma menção honrosa do prêmio, é inesquecível. Assim, não tem palavras para a gente definir o sentimento do que esse sentimento de participar de um festival que tem tanta história e é tão importante. E esse ano, quando é que vai ser? As datas? Eu sei que as inscrições já acabaram, não dá mais tempo. Ano que vem vai dar tempo, porém, nos editais. Mas quando é que vai ter? Dia 7 começa com a abertura no Teatro Arthur Azevedo, às 19 horas. É sempre uma tradição abrir o Guarnicê no nossa melhor casa de espetáculos.
E o encerramento também no dia 14. Então, de 7 a 14, o mundo do cinema vai estar em São Luís do Maranhão e aberto para todo o Brasil, para o mundo, como tem sido com a inovação que nós trouxemos, que a Universidade Federal do Maranhão permitiu que nós fizéssemos. Então, 7 a 14, acompanhe aí pelas nossas redes, Guarnicê, que vocês vão encontrar programação, de preferência estejam junto conosco, que é muito legal. É a experiência maravilhosa. Pois é, professora. E agora eu queria que, voltando já ao assunto mulheres, eu queria que a senhora deixasse para as pessoas que assistem o programa, sua mensagem especial para quem está ali na batalha, que deseja ocupar um cargo de liderança, não é? Ou então uma formação extra, mas não consegue, às vezes, por conta dos desafios do dia a dia. Eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem de mulher que está aí, protagonista da própria história. Luta define a nossa vida como mulher. Define a vida do ser humano como um todo, mas por razões históricas, nós precisamos lutar muito mais para chegar à igualdade sonhada. E a igualdade respeitando as diferenças. Não é uma igualdade qualquer, é uma igualdade de oportunidades. E como é que a gente vai conseguir isso? Primeiro, reconhecendo que nós precisamos ainda avançar muito. E depois, buscando respeitabilidade em todos os espaços que nós ocupamos. Quer sejam espaços privados, em nossas famílias, a gente está sempre na luta, em nossas famílias, com nossos amigos, nos espaços públicos, nos locais de trabalho. E assim, algumas pessoas têm preconceito com relação ao feminismo. O feminismo nos trouxe até aqui. Nada foi mais importante do que aquelas mulheres lá no início do século passado, quando resolveram dizer não. Alguém tem que começar. Elas começaram. Ao longo do tempo, nós temos que segurar essa bandeira e temos que dignificar quem vem antes e que luta. Se nós estamos aqui hoje, se nós podemos fazer escolhas, se nós podemos estar aqui nesse espaço, se podemos estar circulando entre os homens que são nossos parceiros e buscando a igualdade entre nós, é porque alguém antes de nós nos antecedeu e lutou por nós. Então, tudo que a gente precisa é não esquecer essa lição. Nós estamos no meio do caminho. Alguém veio antes da gente, lutou por nós. Nós precisamos lutar por quem virá depois da gente. Em todas as áreas, no público, no privado. Desde a mesa do bar a um espaço mais aguerrido de luta, a gente não pode esquecer a lição. A carteirinha é a carteirinha de guerra. Não a guerra pela guerra, mas a guerra pela paz, pela igualdade e pela justiça. Tá vendo por que eu admiro essa mulher? Muito obrigada pela sua presença no programa. Agradeço a vocês também pela audiência e dizer para vocês que o Toda Mulher fica por aqui, infelizmente. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Fica esse programa maravilhoso disponível para você. Até o próximo!